Você já jogou um jogo que te pediu uma coisa que nenhum outro jogo tinha te pedido antes? E quando você entendeu o que estava acontecendo, você travou e foi dar um rolê na sala, comer um salgado ou tentar abstrair? O vídeo de hoje é exatamente sobre isso. Meu nome é Jeff, você está no Além dos Créditos e hoje vamos falar sobre os 5 jogos que você termina e fica em silêncio. Ele não dá raiva, ele não dá tédio, mas é porque ele é pesado mesmo. É daquele que gruda e demora para sair. A lista vai do mais leve para o mais pesado e essa é a minha opinião. E se você já terminou algum desses, você vai saber exatamente em qual momento eu estou falando. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like e comenta aqui embaixo o seu jogo reflexivo. Vamos lá? Lançado em 2018, Gris é um jogo sem texto, sem diálogo, sem tutorial. Você é jogado dentro de uma metáfora visual sobre luto e vai tentando entender o que está acontecendo pelo movimento, pela cor, pela música. E aí o que era cinza vai ganhando cor conforme a protagonista vai se reconstruindo. E quando você entende o que aquilo representa, aquilo bate de uma certa forma bem diferente. O que funciona muito bem aqui nesse jogo é que a direção de arte é um outro nível e a experiência toda dura umas 3 horas, o que para esse tipo de jogo também encaixa muito bem. Não fica muito grande e ele fica bem justo como deve ser. O ponto que divide é porque não tem praticamente nenhum desafio mecânico. Você basicamente passeia pelo jogo. Para quem precisa de um gameplay para se engajar, Gris vai parecer só um screensaver bonito. E tá tudo bem. Esse jogo não é para todo mundo e ele também sabe disso. Se você já passou por um luto ou por um período difícil na vida, Gris ele vai te pegar de surpresa. O silêncio que ele deixa não é aquele silêncio de choque, sabe? É de reconhecimento. Aquela sensação de esse jogo sabia de algo que eu não sabia que eu precisava ver. Plague Tale é um jogo que muita gente dormiu quando lançou em 2019 e acordou quando a sequência saiu. Um erro muito grande. O primeiro é muito melhor narrativamente e eu vou morrer nessa colina. Você acompanha a Amicia tentando proteger o irmão caçula Hugo numa França medieval devastada pela peste negra e também pela Inquisição. O que começa como um jogo de stealth vai virando uma história sobre o peso de proteger alguém que você ama mais do que sua própria sanidade. O que funciona nesse jogo é a relação entre a Misha e Hugo, e é uma das muito mais bem construídas em games dos últimos 10 anos. Sem exagero, você sente o cansaço dela, a culpa dela, o amor dela. Tudo sem cutscene forçada, a progressão emocional é orgânica de um jeito que poucos jogos conseguem. O que incomoda é que a gameplay em si é funcional, mas é genérica. O stealth é básico, os puzzles são simples. Em alguns momentos o jogo claramente ali você vê que segurou o orçamento. Mas o que é curioso é que isso quase não importa. A narrativa carrega tanto que você perdoa. O veredito, o final de A Plague Tale não é surpreendente. Você já sente que vai doer antes de chegar lá. O silêncio que ele deixa é aquele de quem acabou de ver algo inevitável acontecer, mesmo torcendo contra. É diferente daquela sensação de choque, é resignação. E isso é muito mais difícil de fazer para um simples jogo. Aqui a lista ela muda de tom. Lançado em 2017, Hellblade não é um jogo que te deixa em silêncio pelo plot twist ou pelo final bombástico. Ele te deixa em silêncio porque você passa o jogo inteiro dentro da cabeça de alguém em uma crise psicótica. E quando você termina, você precisa de um segundo para lembrar que você não é ela. A Ninja Theory fez algo que nenhum estúdio tinha coragem de fazer. Transformou psicose em mecânica de jogo. As vozes que Senua ouve não são só efeito sonoro. Elas comentam suas ações, elas te enganam, te ajudam e te perturbam. Com um fone de ouvido no volume alto, a experiência é perturbadora de um jeito que nenhum outro jogo conseguiu replicar. E o jogo foi desenvolvido em parceria com neurocientistas e pessoas que vivem com psicose, o que faz toda a diferença. É uma representação fiel da própria realidade. O que funciona é a atuação da protagonista como Senua, que é de dar inveja em muito filme, de hoje em dia. A direção de som ganhou muitos prêmios e merecia muito mais. E a mitologia nórdica usada como pano de fundo funciona perfeitamente como um espelho para o estado mental da protagonista. O que pesa contra o jogo é que ele é muito curto, umas 6 horas, e a gameplay de combate é repetitiva. Os puzzles de encontre o símbolo na paisagem cansam depois de um tempo,
Mas, de novo, a experiência como um todo é maior do que suas partes. O veredito é que Hellblade termina e você fica em silêncio. Não porque não entendeu, mas porque eu acho que até entendeu demais. O monólogo final da protagonista é uma das escritas mais honestas sobre sofrimento mental que um jogo já produziu. Se você tem alguém próximo que lida com saúde mental, esse jogo vai ressignificar muita coisa. Aliás, se você está curtindo essa lista até aqui, deixa o like agora, não no final. Isso ajuda demais o canal a crescer e a continuar trazendo conteúdo assim. E se não está inscrito, se inscreve, tem muito mais vindo por aí. Velho, eu já sei, todo mundo já falou de The Last of Us. Virou série, virou meme, virou cultura pop, mas tem uma razão pra isso. E vale a pena falar sobre o jogo novamente, porque muita gente que veio pela série ainda não jogou. E jogar é diferente. The Last of Us foi lançado em 2013 e coloca você no controle de Joel, numa América pós-apocalíptica, infestada por um fungo que transforma humanos em monstros. Mas a história não é sobre fungo. Na verdade, nunca foi. É sobre o amor que faz mudar a nossa moral. O que é inegável é a construção da relação entre Joel e Ellie, que é feita em camadas, missão por missão, com a paciência que games de blockbuster raramente têm. Quando você chega no hospital, e você vai chegar, você já está tão dentro daquilo que a decisão de Joel não te choca, te assusta porque você entende. Talvez você até concorde. O que é controverso e precisa ser dito é que The Last of Us Parte 1 é um remake de um jogo de 2013, como nós viemos falando aqui, vendido a preço cheio. Então a gameplay até que melhorou, a acessibilidade é algo exemplar, mas se você jogou o original recentemente, não tem muito argumento para comprar de novo. A Naughty Dog comprou caro por uma nostalgia. E o veredito é que o silêncio que The Last deixa moral. Você termina o jogo e fica se perguntando o que você teria feito no lugar do Joe, e a resposta honesta é desconfortável. E aqui está o ponto. Esse desconforto é o ponto. Exatamente isso que separa The Last dos jogos de ação que a gente conhece. Ele te força a ser cúmplice de uma decisão que é moralmente indefensável. E ainda assim você entende. Talvez até você repita. Chegamos aqui e eu preciso ser cuidadoso, porque Nier Automata é um jogo que funciona melhor quanto menos você sabe sobre ele. Então eu vou falar aqui sem um spoiler maior. É um jogo action RPG lançado em 2017, onde você controla androides numa guerra contra máquinas, numa terra pós-apocalíptica. Parece simples, mas não é. O jogo tem múltiplos finais e você precisa zerar ele mais de uma vez para entender a história completa. É uma estrutura narrativa que o jogo adotou. E cada camada nova que aparece muda completamente o que você achava que sabia. E o que é genial é que o jogo, como mídia, ele é algo de um jeito que nenhuma outra mídia conseguiria replicar. Tem momentos que Nier só funciona porque é um jogo, que você está no controle, porque é você que aperta o botão e porque é você que toma a decisão. E o final verdadeiro faz algo com um jogador que eu nunca vi em nenhum outro jogo fazer antes ou depois. Eu não vou contar o que é para não dar spoiler, mas eu vou dizer o seguinte. Quando aconteceu comigo, eu fiquei olhando para a tela por uns 2 minutos, sem apertar nada, só processando o jogo e o que eu tinha acabado de fazer. O que pode afastar muitos jogadores é porque ele exige paciência. Na primeira jogada parece até que ele é incompleto de propósito. Por que é? Tem gente que larga na metade achando que entendeu tudo e perdeu a melhor parte. A gameplay também é deliberadamente caótica. E isso tudo faz com que a gente fique desorientado. A trilha sonora, que é uma das melhores já compostas para um jogo, às vezes parece grande demais para o que está acontecendo nela, mas te garanto, você vai entender. No veredito, Nier termina e você fica em silêncio, porque ele te fez uma pergunta que você não esperava. Não é sobre os personagens, muito menos sobre o clima, é sobre você. E sobre o que vale a pena salvar. Se vale a pena ajudar alguém que você nunca vai conhecer, sabendo que custa algo para você. Isso ainda vale a pena. E a resposta que o jogo dá, que você dá junto com ele, é a coisa mais bonita que eu já vi um videogame fazer. E isso daqui, na minha opinião, é o número 1. Mas tem discussão.
Essa lista foi difícil de montar, não pela escolha dos jogos, mas porque cada um desses títulos me lembrou de um momento, de algo que eu sentia quando eu terminei cada um desses títulos. Aquele silêncio que o jogo ainda fica, parece que ecoando dentro de você. Se você terminou algum desses e ficou naquele silêncio também, me conta aqui nos comentários qual foi, o que você sentiu. Não precisa ser nada elaborado. E se tiver algum jogo que fez isso com você e não tá nessa lista, manda também, porque dependendo da resposta de vocês, tem uma parte 2 aí chegando. Por hoje é isso, pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like e comenta aqui embaixo o jogo que te fez ficar de cabeção. Abraços e até mais.